Bom dia, pessoal, tudo bom? Como eu estava falando aqui, conversando com a Roseli, o material, depois a gente vai apontar quais são os pontos mais importantes, pontos aí que são de maior relevância, tanto para os estudos pessoais, quanto para eventual prova de concurso, prova de OAB, né? A gente vai verificar isso aí, tá? Só chegar no ponto que nós paramos da última vez. Então, vamos lá, gente. Professor, o que a gente estava vendo nas aulas passadas? Gente, a aula passada a gente falou que a gente estava fazendo análise de um ponto de extrema importância aí, que era exatamente a questão de identificar o que é relação de trabalho, o que é relação de emprego. E hoje a gente vai falar um pouquinho da relação de trabalho. Vamos recapitular um pouco a relação de emprego, para ficar bem fresco aí na memória de vocês. Então, antes de começar a relação de trabalho especificamente, a gente vai estudar algumas situações das relações de trabalho, certo? Então, aqui. Então, a aula passada, gente, a gente estava falando o quê? A gente estava falando sobre relações de emprego. Por quê? Porque a gente tem que entender a diferença entre uma relação de trabalho e uma relação de emprego. Por quê? Porque, basicamente, a relação de trabalho ela não sofrerá as disposições da CLT, ou seja, aqueles benefícios constatados, tanto na Constituição Federal como garantidos pela CLT, elas, via de regra, não são aplicados diretamente nos contratos de trabalho. Diferentemente da relação de emprego, onde a Constituição Federal, no artigo 7º, e a CLT, nos seus diversos artigos, eles dispõem exatamente sobre direitos que vão regular uma relação entre empregador de um lado e empregado do outro. Nós vimos que empregado, ou seja, uma relação de emprego, é aquela onde existe pessoalidade, prestado serviço prestado serviço por pessoa física, com pessoalidade, não eventualidade ou habitualidade, subordinação e mediante remuneração, ou também chamado de onerosidade. Então, nós temos 5 requisitos obrigatórios numa relação de emprego. Então, empregado, segundo o artigo 2º e 3º do CLT, é toda pessoa física que presta serviço de natureza pessoal, de caráter não eventual, sob dependência de outrem, ou seja, dependência de um empregador e mediante remuneração. Então, você vê que o próprio conceito de empregado para a CLT, ele aproxima-se bastante do que a gente está explicando sobre relação de emprego, o contrato de emprego. Então, professor, você mencionou rapidamente, relembrando o que são cada um deles. Pessoa física, o serviço tem que ser prestado por uma pessoa, né, o ser humano, e não pode ser por pessoa jurídica ou uma pessoa fictícia, certo? Então tem que ser a pessoa física, o ser humano. Então, o professor Rodolfo, quando dá aula, ele dá aula como professor Rodolfo, não como uma empresa, não como escritório de advocacia, nada do gênero. Segundo, tem que ser pessoal. A gente viu que existe uma confiança, né, destinada, aliás, empregada do empregador ao empregado. Ele tem uma fidúcia entre o empregador e o empregado, e esse não pode se fazer substituir por terceiros, salvo quando houver autorização por parte do empregador.
Então, pessoalidade é que esse trabalho ele não é substituível. Ele tem que ser realizado por quem tenha a confiança do empregador, ou seja, a quem o empregador confiou ao exercício daquela atividade. Então, pessoa física, pessoalidade. Não eventualidade ou habitualidade. O serviço ele tem que ser permanente, ele não pode ser esporádico. Se por um acaso for eventual, o serviço será uma relação de trabalho, não uma relação de emprego. Vimos ainda que existe o quê? A subordinação. Subordinação essa que é a subordinação jurídica, que é o dever de seguir ordens e observar o que for estabelecido na empresa ou pelo empregador. Então, subordinação é que existe um controle de jornada, existe um regramento dentro da empresa que tem que ser necessariamente observado pelos empregados. E, por fim, a onerosidade ou remuneração, que é o quê? É a expectativa, você faz você exerce a atividade, você disponibiliza a sua mão de obra, a sua força de trabalho e, em contrapartida, espera receber um valor para aquele exercício, ou seja, você vai receber do seu empregador um pagamento, que normalmente é responsável aí pela manutenção desse trabalhador e de sua família. Ponto importante, gente. Para configurar a relação de emprego, nós vemos 5 requisitos de maneira bem rápida aqui, como resumão, como uma recapitulação da aula passada. Existe o quê? 5 requisitos. E os 5 requisitos devem estar preenchidos para a gente ter uma relação de emprego, para a gente estar protegido pela CLT, para a gente aplicar a CLT no caso concreto. Faltou qualquer um desses requisitos, haverá o quê? A quebra dessa exigência dos 5 requisitos ou 5 características estarem presentes concomitantemente. Então, há o quê? Não será uma relação de emprego, não haverá uma quebra nessa questão do vínculo de emprego ou do contrato de emprego. Então, tem que ter os 5 requisitos de maneira o quê? Concomitante, ou seja, tem que estar 5 preenchidas para que haja relação de emprego. E relação de trabalho, professor? E relação de trabalho? Nós vimos que relação de trabalho ela é gênero, né? Do qual a relação de emprego que a gente acabou de explicar, ela é espécie. Então, o caso, a relação de emprego, ela compõe a relação de trabalho. A relação de trabalho ela tem diversas formas de trabalho, ou seja, diversas formas de prestação de serviço. Por isso que a gente mencionou na aula passada que todo empregado é um trabalhador. Agora, nem todo trabalhador é um empregado. É exatamente por isso, porque o emprego, né, a relação de emprego é uma forma de prestar serviço, uma forma de trabalhar. Agora, nem toda forma de nem toda forma de trabalhar é uma relação de emprego. Então, vamos lá. Para encerrar a relação de emprego, eu vou falar novamente durante a aula, mas que fique bem guardado na cabeça de vocês. Então, todo trabalho realizado por pessoa física, com pessoalidade, com não eventualidade, com subordinação e mediante salário ou remuneração é uma relação de emprego, certo? Então, isso é relação de emprego. Faltou um desses requisitos, a gente vai estar diante, né, de uma relação de trabalho. Então, a gente tem os 5. Preencheu os 5, relação de emprego. Não preencheu, faltou qualquer um desses, 1, 2 ou mais, deles também. Faltou um, a gente estará diante de uma relação de trabalho, certo? Beleza, professor? Vamos lá, vamos começar a fazer essa distinção aqui, né? Vou dar 2 exemplos para começar. Primeiro ponto. Gente, o que eu falei para vocês? O trabalho tem que ser exercido por pessoa física. Se eu contrato uma empresa para prestar serviço, quer dizer que eu estou diante de uma relação de emprego? Não. Você pode até estar diante de uma relação de trabalho. Portanto, dá para fazer essa contratação, só que não é uma relação de trabalho. Um exemplo. Professor, eu posso contratar MEI, microempreendedor individual? Depende da atividade que você for fazer, depende se essa atividade for
habitual ou não, mas pode. Mas digamos aí que você contrate MEI. Eu posso contratar o MEI como empregado? Não, porque MEI é microempreendedor individual. Em tese, ele é a sua própria empresa. Ou seja, a gente estará diante de uma pessoa que trabalha sob CNPJ. Ele não é considerado por efeito jurídico como pessoa física, é como pessoa jurídica. Então, quebra uma das pernas. Quebrou um dos requisitos, não estaremos mais diante de uma relação de emprego, mas sim diante de uma relação de trabalho, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, já para destacar uma classe aí que é muito grande de forma de prestação de serviço. Primeiro, gente, eu falei que se houver a falta da pessoa física, não tem como ser relação de emprego, vai ser relação de trabalho, ou seja, uma prestação de serviço. Próximo. E se eu prestar o serviço sem subordinação? O que é subordinação? O dever de seguir regra, de seguir o que foi determinado pelo empregador, observar o que foi estabelecido por eles. Bom, gente, aí a gente vai estar diante de quê? De uma relação autônoma. Então, toda vez que você exerce atividade por conta própria, sem transferir para o outro a responsabilidade daquela atividade, a responsabilidade é sua, mas você tem liberdade na forma de como ela é prestada, a gente estará diante de uma relação de trabalho autônoma e não uma relação de emprego. Então, baixei aqui, ó, aí na apostila de vocês está aparecendo. Então, o trabalho do autônomo é aquilo que eu acabei de falar, é aquele que se desenvolve por conta própria e sem subordinação. Ou seja, quem exerce atividade, a pessoa que presta o serviço como autônomo, ele exerce com independência, ele não está subordinado a ordens e controles do contratante ou do tomador de serviço. É isso que diferencia de empregado. Então, enquanto no empregado, primeiro, a responsabilidade em caso de má realização é da empresa. O risco da atividade é da empresa. O indivíduo que presta serviço para a empresa, ele deve seguir regras, ele tem controle de jornada, ele tem alguns requisitos que devem ser preenchidos na hora de prestar o seu serviço e depois ele ainda tem o dever de prestar conta. Enquanto que o trabalhador autônomo, não. Ele que exerce atividade por conta própria, ele que assume o risco da atividade e não a empresa contratante ou tomadora, e ele não está subordinado a ordens desse contratante ou dessa empresa. Então, é muito importante para fazer a distinção. A gente tem os 5 requisitos da relação de emprego. Faltou subordinação, a gente estará diante de um trabalho autônomo. Pode estar preenchido os outros 4 serviços, os outros 4 requisitos. No entanto, faltou um requisito, faltou da subordinação, estaremos diante de um trabalhador autônomo. E o autônomo, ele não terá as mesmas garantias e os mesmos direitos dos empregadores, certo? É interessante a gente fazer uma observação, gente. Ó, então tá, professor, você está falando do autônomo. O trabalho autônomo é por pessoa física? Ele pode ser por pessoa física ou pessoa jurídica. Digamos que seja pessoa física. Só para mostrar para vocês que pode aparentar que se trata de uma relação de emprego, mas na verdade se trata de uma relação de trabalho autônomo. Trabalha com pessoalidade? Trabalha. Porque, via de regra, quem contrata não quer que esse indivíduo seja substituído, salvo se houver previsão, né? Então, a pessoalidade ela é relativa na subordinação. Pode acontecer ou também não. Subordinação pode acontecer? Não. No autônomo, não acontece a subordinação. Você não está dependente às ordens diretas do empregador. Ele quer remuneração? Quer. O trabalhador autônomo também quer receber. E tem habitualidade? Normalmente, o trabalho do autônomo ele tem habitualidade, ou seja, ele é feito para durar no tempo. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Ué, não apareceu. Ah, apareceu. Isso, Larissa.
Perfeito. Essa observação está perfeita. Ué, fechei o... Exatamente. Enquanto há numa relação de emprego, o risco da atividade é da empresa e não do empregado, no trabalho autônomo, o risco da atividade é todo do trabalhador autônomo e não do contratante ou tomador de serviço, certo? Então, isso aqui é um dos pontos de distinção entre a relação de emprego e a relação de trabalho. O primeiro, mais importante, não tem subordinação. Segundo, o risco da atividade na relação de emprego é da empresa e no risco do trabalhador autônomo, ele é do prestador de serviço, certo? Então, essa é uma distinção bem importante para vocês entenderem, certo? Agora, o trabalho autônomo, ele pode ser habitual? Normalmente, ele é habitual. E é isso que diferencia o trabalho autônomo do eventual. Enquanto o eventual, a gente vai explicar mais à frente, a gente vai fazer uma explicação paralela, no trabalho eventual, a atividade é esporádica, ou seja, a curto prazo. Enquanto o trabalhador autônomo, normalmente, é uma prestação de serviço habitual, mas habitual com sentido de quê? De continuidade. Não que tem que ser um exercício de atividade todos os dias, certo? Existe o que? Um prolongamento no tempo. Então, o trabalho autônomo, normalmente, ele prolonga no tempo, enquanto o eventual, ele é a curto prazo, certo? Então, essa é uma distinção entre o trabalho eventual e o trabalho autônomo. Ambos, tanto o trabalho autônomo quanto o trabalho eventual, eles são o quê? Eles são exemplos de trabalho, de relação de trabalho, certo? Então, enquanto o trabalho... Então, só para ficar claro também, já que a gente está explicando os dois conjuntamente, porque são duas figuras bem parecidas, a gente tem que classificar, então, o trabalho eventual, que é aquele que exerce atividade, normalmente também sem muita subordinação, um pouquinho mais subordinação, sendo que o trabalho é prestado, porém, de maneira esporádica ou fortuita, ou seja, ela é prestada com um prazo de curta duração. Tá? Então tá, professor, depois dessa explicação, dá um conceito, tá marcado até em negrito aí na apostila que vocês estão vendo, um conceito de trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é a pessoa que exerce a atividade habitualmente por conta própria, que exerce habitualmente e por conta própria a atividade profissional remunerada. A independência e a habitualidade são, portanto, características deste tipo de trabalho. Ou seja, não há subordinação e normalmente é um trabalho habitual, ou seja, ele dura um tempo, ele é feito para durar, certo? Então, o que eu estou querendo apontar para vocês? Que no trabalho autônomo, gente, existe muita liberdade quanto à forma de execução do serviço. Não é o contratante que vai dizer, você vai fazer o trabalho assim, você vai fazer o trabalho assado. Não. Quem define como será executado, como será prestado e quem estabelece não só como será, mas como os valores, é o próprio trabalhador. Vou dar um exemplo, mencionar vários exemplos aí de trabalhadores autônomos. Médico, advogado, contador. Normalmente, eles são trabalhadores autônomos. Por quê? Eles seguem a regra do contratante, do tomador de serviço? Não. Alguém vai chegar para o médico, é o seguinte, você pode até desconfiar e procurar outro médico, mas você não vai chegar para ele e falar assim, não, você está me passando esse remédio para gripe, mas não é gripe, sei lá, é dor nas costas. Eu quero um remédio aí para dor na coluna. Você pode falar isso? Não, porque quem dirige, quem define o que deve ser realizado, não é o contratante, não é o tomador, mas sim quem presta o serviço. Então, o modo de execução do serviço é definido pelo trabalhador autônomo e não pelo contratante. Além disso, enquanto o empregado ele tem um salário fixo estabelecido na hora da contratação, o trabalhador autônomo, ele é o quê? O trabalhador autônomo é ele que define quais são os preços. Antes de prestar o serviço, haverá o quê? Um pacto. Não, eu cobro tanto para advogar para você. Ou vai ser sobre o êxito, ou eu cobro tanto para dar entrada no processo. Quem define o valor é o trabalhador autônomo e não o contratante, como normalmente acontece nas empresas. Então, vejam que é uma outra distinção. Além disso,
quando vocês que serão advogados, né, eu sei que alguns querem concurso público, mas acredito que pelo menos quando, né, terminarem vão passar na prova da ordem, vão conseguir ter sua carteira né, da ordem e vão conseguir, para aqueles que quiserem, obviamente, trabalhar na área, vão falar o quê? Opa, eu tenho minha carteira, e agora eu vou prestar o serviço para mim mesmo. Pode, exatamente. Existe o quê? Existe a figura do trabalhador autônomo. Lembrando que é ele que corre o risco da atividade, certo? Então, por exemplo, na hora de exercer uma atividade, o médico, se por um acaso cometer um erro médico, é ele que vai responder, pessoa física, certo? Via de regra, se foi ele que cometeu algum tipo de deslize, salvo se ele estiver vinculado a um hospital, que o hospital responde também. Mas se ele tiver cometido um erro pessoal, como prestador de serviço, ele vai responder por esse erro médico. Então, o risco da atividade é ele que assume. Só que, como eu disse para vocês, não existe subordinação. Não tem, por exemplo, vocês que serão advogados aí, né, como professor aqui, o cliente não chega para mim, Rodolfo, eu quero que você trabalhe de 8 às 18, segunda, terça e quarta, nos meus processos. Ele pode definir isso? Não. Quem define a forma, que horas, como eu vou prestar o serviço, sou eu, então, como advogado. Então, isso é a característica do trabalhador autônomo. A ausência de subordinação. Risco da atividade, quem suporta é o próprio prestador, ou seja, o trabalhador autônomo. É ele que define o modo e ele que define o modo de execução do serviço, certo? Aí abaixo, aí eu mencionei, como eu tinha dito alguns exemplos, ó, quem são os trabalhadores autônomos mais típicos aí? A gente mencionou médico, a gente mencionou advogado, a gente mencionou aí contador, tem dentista, tem engenheiro, tem tradutor, intérprete. Todos eles normalmente prestam serviço o quê? De caráter autônomo, certo? Ah, beleza, professor. E se a gente, já que a gente tem trabalho autônomo, que é o ponto importante para saber se é autônomo ou não? Ponto fundamental, como eu disse para vocês, é a questão da subordinação. Tem subordinação? A gente não está diante de uma relação de trabalho autônomo. A gente estará diante de uma outra relação. Pode ser de emprego? Pode. Mas tem que ter, não deve ter, deve inexistir o que? A subordinação, certo? Beleza, professor. Já que é o trabalhador autônomo, então, ele tem proteção da CLT? Via de regra, não. Ele tem previsão e proteção no âmbito do direito civil. Então, via de regra, toda vez que não for uma relação de emprego, via de regra, haverá aplicação do Código Civil, ou seja, do direito civil. Existe aí para o prestador de serviço, uma disposição de artigos lá no Código Civil, que vai do artigo 593 ao 609. Você vai aplicar aqueles dispositivos de direito civil nessa relação do trabalho autônomo. Então, vamos lá, recapitulando o que a gente viu até aqui. Não confundir trabalho eventual de trabalho autônomo. Trabalho autônomo e eventual são relações de trabalho, mas com características diferentes. Enquanto no contrato de trabalho autônomo, trabalhador autônomo, o ponto fundamental é a inexistência de subordinação. No ponto do trabalho eventual, o mais importante é a inexistência de habitualidade, é a existência de eventualidade, é o que? É o trabalho a curto prazo. Ah, legal, professor. Então, a gente está diante de duas relações. Uma, normalmente, é habitual, mas não tem subordinação. Na outra, via de regra, é a curto prazo, podendo ou não ter subordinação. Mas o ponto fundamental do trabalho eventual é que é curta duração, trabalhos de natureza esporádica, certo? Lembrando, né, gente, não é porque eu sou trabalhador autônomo, sou, digamos aí, sou advogado, mencionando aí os trabalhadores autônomos. Não é porque eu sou trabalhador autônomo que eu tenho completa liberdade para fazer o que eu quiser. Não é isso. Eu tenho como, na forma de executar o trabalho, eu tenho essa liberdade. Não quer dizer que eu posso fazer umas barbaridades no processo que está tudo certo. Não. Haverá o quê? Poderá haver responsabilização.
Mas a forma de como prestar, quando prestar, quem define é o prestador de serviço, é o trabalhador autônomo, certo? E lembrando, eu exerço essa atividade, né, o trabalhador autônomo exerce essa atividade por conta própria, certo? E o trabalhador eventual, professor? Então, já que a gente já mencionou antes, o trabalhador eventual é aquele que exerce sua atividade de forma esporádica, descontínua, fortuita. Foi o que a gente já acabou de explicar anteriormente, certo? Então, daqueles 5 requisitos, faltou subordinação, normalmente seremos diante de uma relação de trabalho autônomo. Faltou habitualidade, não eventualidade, estaremos diante de uma relação de trabalho eventual. Ah, professor, você pode mencionar exemplo de trabalho eventual? Posso. Você pode mencionar aí como trabalho eventual pintor, pode mencionar aí pedreiro, pode mencionar aí algum tipo de limpeza, né, daquelas de desinfecção ou de impermeabilização de algum cômodo ou de algum sofá, cama. Então, tudo isso aí é por quê? Porque, na verdade, o trabalho eventual ele vai ter uma duração, uma vez encerrada, não haverá continuidade. Né? Isso é o trabalho eventual. Ah, professor, mas isso pode faltar também no trabalho autônomo. Pode, mas normalmente, por exemplo, quando você é contratado como advogado, você vai ficar o quê? 1, 2, 3 anos com o processo. Então, existe a habitualidade. Ah, professor, mas no médico não tem. Depende. Por que depende, professor? Quando você vai no médico, digamos aí, você tem um pediatra para o seu filho. Você tem o quê? Consultas de rotina. Então, você vai esse mês, normalmente é mês em mês, ou depois, com o tempo, vai aumentando para de 6 em 6 meses, depois de ano em ano, e assim você vai cuidando da saúde do seu filho. Ou seja, existe uma certa continuidade. Ela não é habitual como é na relação de emprego, mas você vai voltando, né, de vez em quando. Ou seja, a gente estará diante de uma prestação de serviço onde não há subordinação, mas existe continuidade da prestação de serviço. Já no trabalho eventual, encerrou, acabou. Não haverá mais prosseguimento, certo? Ou seja, encerra-se com o exercício daquela tarefa ou atividade. Subiu aquele muro ou pintou aquela casa, haverá o quê? O término da atividade e assim termina o trabalho eventual. Tem uma pergunta aqui. Fala, Edson. Depende, na verdade, tá, Edson? Por quê? Porque depende de como é exercida essa atividade. Né? Digamos aí. Porque existem, vocês vão estudar, não sei se já estudaram responsabilidade civil em direito civil, que existe a responsabilidade civil do médico. Existem atividades de médico, que são atividades de meio, e outras que são atividades de fim. Via de regra, as atividades do médico são atividades de meio, ou seja, você contrata com um certo objetivo, mas o médico ele não garante aquele resultado, salvo situações especiais. Exemplo, o cirurgião plástico. Esse é o médico que tem o quê? Uma atividade de fim. Se você quer pôr, você não, né? Se você, por exemplo, ou eu quiser fazer uma operação no nariz, beleza. A gente quer fazer para ficar arrebitado, beleza. A gente está fazendo porque a gente quer aquela atividade, aquele fim. Beleza. Isso é uma atividade de fim. Eu quero o quê? Fazer uma operação, entre aspas, cosmética, né? Normalmente ela não tem finalidade para garantir a vida. Então, elas normalmente são atividade de fim. Já as atividades de meio, que é para tentar combater algum tipo de doença ou fazer alguma cirurgia para afastar um risco de morte, aí é uma atividade de meio. Se houver um falecimento natural em razão dessa circunstância, aí não haverá responsabilização do médico. Tá? Agora, se houver algum erro médico, ou seja, houve uma prática uma realização de um ato médico fora do estabelecido pelo Código de Ética, pelas regras de cirurgia ou pelas regras estabelecidas para aquele procedimento que estão sendo realizados, aí ele responde. Agora, normalmente, só por fazer o atendimento médico, não há responsabilização. Mas tem que separar. Se for atividade de meio, que a maioria dos médicos são, eles não respondem pelo falecimento ou algum acontecimento com
com o paciente, salvo se houver o quê? Alguma barbeiragem, algum erro médico, certo? Então, digamos aí, chegou lá uma pessoa esfaqueada no pronto-socorro. Esse indivíduo vai lá e atende. Essa pessoa vai a falecer. Esse médico não é responsável. Não porque ele não atingiu o objetivo de manter viva aquela pessoa. Porque a atividade dele é meio que ele prestou o serviço com a melhor forma possível para tentar preservar aquela vida. Não conseguiu. Não pode ser responsabilizado. Diferentemente, eu acho que eu vi hoje de manhã cedo, não sei se alguém estava na oportunidade, que pode gerar uma responsabilização. Uma mãe que teve o filho, uma filha, eu acho que teve um corte na cabeça no parto. O que acontece? Né? Haverá, a meu ver, ainda não tem nada, nenhuma verificação disso, mas a meu ver haverá uma responsabilização médica. Por quê? Porque foi praticado algum ato fora da regra. Ou seja, muitas vezes falece aí uma criança no parto. Se não for culpa do médico, ele não é responsável. Mas agora, por exemplo, como um corte, na hora de fazer, eu acho que o corte da cesariana, o médico errou a mão e acertou lá a criança. Aí é um erro considerado como grave. Aí ele vai ser responsável. Mas isso é estudado o quê? Em responsabilidade civil, lá, responsabilidade civil do médico. Agora, não é que o que eu estou falando aqui de risco, é risco o quê? Do exercício bem exercido da atividade. Então, isso aí afasta a responsabilidade do médico, certo? Tranquilo, Ed? Ficou claro? Mas isso aí é detalhado, depois, se for o caso, depois a gente volta aí para estudar isso aí. Mas, normalmente, a responsabilidade do médico é tipo de meio. Ele não é responsável por acontecimentos que são rotineiros ou advindos de uma doença, certo? Agora, se for barbeiragem do médico, aí ele vai responder. Que é normal, por exemplo, cirurgia plástica. O indivíduo vai lá, né, e faz a cirurgia plástica. Se no decorrer aí o médico coloca o implante errado, tem algum erro na hora de fazer algum procedimento, ele é responsável sim, certo? Então, gente, essa é a diferença entre trabalhador autônomo e trabalhador eventual. Professor, repete aí os exemplos que você mencionou de eventual. Principais trabalhadores eventuais. A gente mencionou pintor, mestre de obra, pedreiro, todos eles são exemplos de trabalhadores eventuais. Isso, Larissa. Quanto à responsabilidade do médico, a responsabilidade aí subjetiva, certo? Ou seja, tem que haver comprovação aí dos 4 requisitos da responsabilidade civil, certo? Seguindo. Mas tem que tomar cuidado, porque dentro da medicina tem regras, né, que eu estou falando para vocês. Regras o quê? De atividade meia e atividade fim. Se for atividade fim, a responsabilidade ela é objetiva, enquanto as demais é subjetiva, certo? Seguindo. Avulso e portuário. Aqui, gente, a gente tem que apontar o quê? Uma classe bem especial de trabalhadores. Por quê? Porque eles são equiparados para efeitos de direitos a trabalhadores empregados, no entanto, ele tem uma prestação de serviço totalmente única. A prestação de serviço de avulso e portuários são totalmente únicos. Ela é totalmente diferente da prestação de serviço de outros trabalhadores. Então, o que é o trabalhador avulso? Ou o que é o trabalho avulso, professor? É aquele serviço prestado de maneira esporádica, ou seja, a curto prazo, a várias empresas, a vários tomadores, sem fixar-se, ou seja, sem estar com uma relação única com um único empregador. Ou seja, ele presta serviço de maneira esporádica a várias empresas. E aí um ponto importante, mediante a intermediação de um órgão gestor de mão de obra ou de um sindicato. Então, vejam que a gente está diante de uma relação triangular. Então, mais uma vez, é a prestação de serviço esporádico, tal qual é um eventual, com curta duração a vários tomadores, no entanto, ele está o quê? Sendo prestado serviço pela intermediação de um terceiro órgão, o órgão gestor de mão de obra ou um sindicato. Então, necessariamente tem que ter
algum órgão, uma entidade que vai fazer a intermediação dessa prestação de serviço. A gente está diante, então, de uma relação triangular. Não se confunda com terceirização. A gente vai explicar mais para frente terceirização. A gente está diante de uma relação triangular, no entanto, não necessariamente de uma relação de terceirização. Então, vamos lá. Vamos lá, professor. Explica de novo. Então, mais uma vez, para ficar fixo. É um trabalho de curta duração, esporádico, exercido a várias empresas, certo? Sem ter um vínculo de emprego com nenhuma delas, sem ter um vínculo com nenhuma delas permanente, e há uma intermediação por órgão gestor de mão de obra ou por sindicato. Como é que funciona na prática? Normalmente, vocês veem que eu coloquei avulso e portuário. Normalmente, está só trabalhador avulso. É porque o portuário é o maior exemplo de prestação de trabalho avulso. Como é que funciona? Então, eu quero ser portuário, quero trabalhar no porto. Posso? Pode. O que você vai procurar? Você vai procurar um órgão gestor de mão de obra portuária. Vai cadastrar o seu nome lá, vai se qualificar. E toda vez que houver a necessidade da prestação... Oi, Roseli. É o caso do... Isso, exatamente. A gente já vai chegar nos exemplos, aí eu menciono esse que você falou aí. O que acontece? O indivíduo chegou lá e eu quero ser portuário. Vou até o órgão gestor, me cadastro. Chegou um navio lá no porto, o que vai fazer? Opa, estou precisando, o navio quando atraca, estou precisando de 100 funcionários aqui para fazer desde a parte para estacionar o navio, porque tem a parte para não bater no cais. Quero 100 funcionários para fazer a descarga do meu material. Eu preciso de um pessoal aí que é especializado em maquinário para tirar os containers. Então, esses trabalhadores, eles não vêm dentro do navio, não trabalham para o navio. O navio chega no cais, chega no porto, entra em contato com o órgão gestor de mão de obra e o órgão gestor de mão de obra disponibiliza esses trabalhadores. Ou seja, ele envia, Rodolfo, você está querendo trabalho de portuário? Agora você vai lá na DOCA 3, seção 3, lá tem o navio X, sei lá, Merry Christmas, e você vai trabalhar lá com a descarga dos produtos, né? Ou a descarga de sacas, o que tiver lá, você vai ter que fazer a descarga, beleza? Beleza. Veja que é uma relação triangular. O navio atraca, liga para o órgão gestor vai ligar para os trabalhadores, ou entrar em contato com os trabalhadores, e falar, quem quer trabalhar lá no... eu quero. Quem está disponível? Eu estou. Por que o órgão gestor não é empregador? Porque ele não obriga ninguém a trabalhar, ele só chama para o trabalho. Então ele chega assim, gente, Rodolfo, você está podendo? Eu falei, não, hoje eu estou descarregando lá o outro navio ainda. Não tenho como ir porque eu ainda não terminei meu serviço lá. Beleza, ele chama outro ou outros trabalhadores para prestar serviço para esse navio que acabou de chegar. Então, aí o que há? Isso é o quê? Aí terminou esse serviço, terminei aqui o Merry Christmas. Aí chegou lá o navio lá daqueles de cruzeiros, né? Cruzeiros marítimos. Chegou lá o Splendor of the Sea. Aí você vai lá, agora é lá nesse Splendor, lá, vai lá. Eu falei, beleza. Trabalhou, levou, sei lá, uma semana, 3 dias, 1 dia, 15 dias, 10 dias, encerra-se. Eu não fico prestando serviço depois que o órgão gestor me indica, eu não fico prestando de maneira habitual. Eu presto serviço e informo o órgão gestor, já estou disponível para outro. Então, ele vai me indicando. Essa semana eu estou no navio A, na outra semana eu estou no navio B, na outra semana no navio C, e assim sucessivamente. Ou seja, eu não presto serviço de maneira habitual a um único navio ou empregador. Eu presto de natureza esporádica, curta duração, a vários tomadores. Então, isso é o trabalhador avulso. E, via de regra, como eu disse, não existe o quê? Vínculo de emprego. Ou seja, o avulso ele não tem vínculo de emprego nem com o fornecedor da mão de obra e também não com o tomador, ou seja, nem com o órgão gestor ou sindicato e nem com o navio, certo? Então, é uma relação de trabalho, de prestação de trabalho, onde não existe um vínculo de emprego, não é um contrato de emprego típico, é um contrato especial, é um contrato de trabalho avulso, que é uma forma de
relação de trabalho, certo? A gente tem uma previsão aí de uma nova lei aspas, né? Porque para mim é nova, porque na minha época não tinha, era uma outra normatização, que tem a lei do portuário, e existe também a lei 12.023 de 2009, que trata da possibilidade do trabalho avulso terrestre, que eles chamam de trabalho terrestre. Esse normalmente acontece aqui no estado, acontece. Um exemplo, existem sindicatos de trabalhadores rurais que disponibilizam a mão de obra desses trabalhadores em determinadas fazendas. Só que esse trabalho é de natureza esporádica, digamos aí os ensacadores, ou também carga e descarga de produção. Ao invés de você ter funcionário de maneira permanente, você entra em contato com um sindicato, né, de trabalhadores rurais e pergunta, ó, estou precisando aqui ensacar uma produção. Preciso de 50 empregados, 50 trabalhadores durante 10 dias que eu acredito que dá para ensacar essa produção. Beleza? Beleza. O sindicato vai entrar em contato com os trabalhadores que tiverem intenção vão até aquela fazenda, fazem ensacamento. Terminou, encerrou o serviço. E depois eles podem fazer isso em diversas fazendas e diversos setores aqui no estado. Normalmente pode acontecer o que se chama de trabalho avulso terrestre. É uma situação mais rara, porque o maior exemplo de trabalhador avulso é o portuário, que realmente é um trabalho fixo e amplamente divulgado, mas existe também o que pode acontecer de trabalhador de atividade terrestre, ou seja, que não seja portuária, de movimentação de carga, por exemplo, né? Que também é um exemplo de trabalhador avulso, certo? Lembrando, gente, obrigatoriamente tem que ter uma relação triangular. Tem que ter o tomador, quem contrata, tem que ter o órgão gestor ou sindicato e tem que ter o trabalhador avulso, certo? Beleza, professor? Aqui, exemplos. Opa. Vamos dar exemplos de trabalhador avulso. Ó. Então, está aqui na apostila de vocês. Carga e descarga de mercadoria, a granel ensacado, transporte com empilhadeiras, paletização, carga e descarga em feiras livres, abastecimento de lenha, secadores e caldeiras, normalmente são exemplos de atividade que são exercidas por trabalhadores avulsos. E no exemplo que a Roseli mencionou também, né, que é o prático. Prático também é um exemplo que normalmente caracteriza o trabalho avulso, certo? Aí o ponto mais importante, professor, você fez toda essa explicação. Na passada, você falou que o trabalhador eventual e o trabalhador autônomo, eles não estão protegidos pela CLT, pela Constituição Federal, eles estão regulados pelo Código Civil, ou seja, lá nos artigos lá do 593 ao 609 do Código Civil. E o trabalhador avulso? Trabalhador avulso, por ser uma classe de trabalhador especial. No artigo 7º, inciso 34, eles informam o quê? Que o trabalhador avulso, eles têm assegurado os mesmos direitos dos trabalhadores com vínculo de emprego, ou também caracterizado como empregados. Então, no artigo 7º, inciso 34. Então, os trabalhadores avulsos têm todos os direitos trabalhistas assegurados aos empregados. Professor, mas ele não é um prestador de serviço, ele não é um trabalhador autônomo, uma forma de relação de trabalho? São. No entanto, não é porque se trata de uma relação de trabalho que ele não pode ter uma regulamentação própria. E a própria Constituição estipula o quê? Que esses trabalhadores têm os mesmos direitos dos empregados. Ou seja, o indivíduo vai ter o quê? Direito a férias, o trabalhador avulso tem direito a férias, 13º, pagamento de gratificações, caso haja, todos os direitos, horas extras, caso haja, todos os valores decorrentes de uma prestação de serviço regulada pela relação de emprego, os trabalhadores autônomos terão. Professor, mas quem que é responsável pelo recolhimento? O tomador. Professor, você não disse que é esporádico? E se o indivíduo trabalhar uma semana, vai fazer o recolhimento
denominado proporcional. Certo? Então, por exemplo, prestei serviço uma semana lá no navio A, certo? O navio A, ele vai o quê? Ser cobrado pelo órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor fala, ó, o valor do dia de trabalho desse indivíduo é R$100, mas é mais, sei lá, R$2 proporcionais de férias, R$2 proporcionais de 13º, R$2 proporcionais de algum outro direito, e aí faz o quê? Ele faz a cobrança, e aí ele vai fazer o quê? O tomador, aí o navio vai efetuar o pagamento já apontando quais os valores serão passados para esse trabalhador. Então tem que fazer o recolhimento FGTS, todos os direitos, tá, gente? Deixa eu ver a pergunta da Larissa aqui. Quem é o responsável pelo pagamento? Isso. Quem é responsável pelo pagamento, na verdade, é o tomador. Agora, pela fiscalização, aí é o sindicato ou o órgão gestor, tá, Larissa? Então, o que acontece? O órgão gestor já cobra, ó, para a mão de obra desse indivíduo, vai ficar tanto. E nesse valor que é tanto, já está embutido o valor de horas extras, o valor de 13º, o valor de férias, já vai estar todo inserido dentro do valor cobrado. Não paga apenas a diária, ele paga, entre aspas, uma diária ou o valor da semana desse indivíduo e já vai estar embutido os valores referentes aos direitos trabalhistas, incluídas 13º, férias, FGTS, assim sucessivamente, certo? Então, é o sindicato ou órgão gestor, ele que é responsável pela organização dessa forma de serviço. Então, é o sindicato, já que você perguntou, Larissa, é o sindicato ou órgão gestor que é responsável aí por escala de trabalho. Né? Você fala assim, ó, vamos trabalhar lá? Vamos. Topou? Então tá, então você vai trabalhar do dia tal a dia tal. Quem fala a escala e horário de trabalho é o órgão gestor. Ele que define a folha de pagamento dos trabalhadores avulsos, certo? Ele faz a indicação do tomador de serviço, o tomador vai pagar, o tomador aí é o navio, né? O tomador de serviço vai efetuar a operação e depois de efetuar, ele faz o pagamento. E esse pagamento aí, depois ele é destinado a esses trabalhadores avulsos. Então, o pagamento, a responsabilidade é do tomador, do navio. O órgão gestor é responsável pela organização e cobrança e fiscalização desses pagamentos, certo? Aí eu mencionei aqui que, quanto à proteção dos trabalhadores, a responsabilidade é solidária. Então, sempre, gente, que a gente estiver diante de uma responsabilidade, sempre que a gente estiver diante de um ambiente de trabalho, onde o ambiente de trabalho é de uma relação triangular, a responsabilidade pela segurança ela é solidária dos tomadores ou das instituições. Então, quem que é responsável em caso de eventual acidente de trabalho quanto a trabalhador avulso? Vai ser tanto o navio quanto o órgão gestor de mão de obra. Tá? Quem tem que fornecer o EPI é o tomador, mas, como eu disse, tem que haver fiscalização por parte do órgão gestor de mão de obra, certo? Além disso, também, a responsabilidade, caso o tomador não pague a remuneração do contratado, haverá também uma responsabilidade solidária. O órgão gestor ele vai também poder ser cobrado, certo? Aí a gente menciona aqui que normalmente o trabalho avulso portuário, normalmente o tomador de serviço são basicamente navios, né, os navios, né, as empresas importadoras, exportadoras, normalmente operadores portuários em geral serão os tomadores da prestação de serviço do trabalho dos portuários, certo? Trabalho temporário. Vamos de mais uma relação triangular. Como assim, professor? Trabalho temporário, já havia mencionado anteriormente, que é o que? Um trabalho realizado de maneira onde há uma limitação temporal, fugindo à regra que a gente estabeleceu lá quando estudou o princípio da continuidade da relação de emprego. Estamos diante, então, gente, de uma outra forma de prestação de serviço, certo? Então, trabalho temporário. Está disciplinado lá na 6.000
19 de 1974, uma lei bem antiga, mas que sofreu recentemente alterações, que corresponde a uma relação triangular. A gente vai estar diante aí de duas empresas e um trabalhador, certo? E que entre elas existem o quê? Vínculos distintos. Enquanto existe um contrato de prestação de serviço entre as empresas, o empregado estará vinculado a uma empresa e o seu trabalho depois ele será disponibilizado junto a uma terceira. Então, A contrata B, B tem um empregado que é C, ele disponibiliza esse C lá no empregado, na empresa A. Então, a relação de trabalho temporário é desenvolvida por uma empresa tomadora, por uma empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário. Então, existe, como se diz, uma intermediação de mão de obra que vai o quê? Quebrar um pouco daquela regra. Opa, desculpa. Que vai quebrar aquela regra que normalmente a relação é bilateral entre empregado e empregador. Ah, Larissa, ficou claro a que você perguntou aí, da questão da responsabilidade do sindicato? Quando você perguntou do avulso? Ah, beleza. Se não ficar, vocês podem cobrar aí, gente, que eu explico de novo. Então, vamos lá. Aqui tem o quê? Um organograma do trabalho temporário. Tem o tomador de serviço aqui, tem a empresa de trabalho temporário aqui e tem o trabalhador temporário aqui. O trabalhador temporário, ele é o quê? Um intermediado pela empresa de trabalho temporário para prestar serviço ao tomador. Então, normalmente tem um vínculo de natureza civil e um vínculo de natureza trabalhista. Então, vejam aí. O tomador de serviço com a empresa de trabalho temporário é um vínculo civil, relação entre duas pessoas jurídicas normalmente. Enquanto existe uma relação de trabalhista, que é a empresa de trabalho temporário com o trabalhador temporário. Então, existem duas, apesar de uma relação triangular, existem duas relações. Uma entre as empresas e outra entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador temporário, certo? Então, nada mais é o que eu contrato uma empresa para ela é contratada pela tomadora para colocar os trabalhadores, né, da empresa de trabalho temporário para prestar serviço junto ao tomador. Vejam que é bem parecido, né, com a questão do quê? Da terceirização. No entanto, existem regras especiais. Quais são essas? Primeiro, tem que ser demanda complementar. Só pode haver a contratação de trabalho temporário quando houver demanda complementar de serviço ou substituição transitória de pessoal permanente. Então, vamos dar um exemplo. Eu mandei meus trabalhadores fazerem uma pós-graduação, meus trabalhadores meus empregados fazerem uma pós-graduação lá em São Paulo. Vai levar 2 anos. Nesse meio tempo, 2 anos não, porque aí não pode, na verdade, que estoura o prazo, desculpa. Vamos falar aí que foi para fazer um curso que dure 3 meses. Nesses 3 meses eu estou sem funcionário aqui, mas não posso deixar a empresa sem funcionar. Então eu chego lá na empresa de trabalho temporário e falo, ó, eu estou precisando de substituição de pessoal permanente, que meus trabalhadores estão fazendo um curso em São Paulo, e preciso de 10 trabalhadores. Pode me fornecer? Ele fala, tudo bem. Eles vão me fornecer 10 funcionários, esses 10 funcionários são do trabalho temporário, eles vão prestar serviço por esses 3 meses aí que eu mencionei. Uma vez estabelecido, os outros trabalhadores retornarão e eu não necessitarei mais da prestação de serviço desses trabalhadores. Essa é uma hipótese, né, uma possibilidade de contratação de trabalhador, de contrato de trabalhadores temporários ou utilização do trabalho temporário, certo? Então, gente, né, a lei restringe a possibilidade de trabalho temporário. Então, via de regra, ou substituição transitória de empregado permanente da tomadora ou demanda complementar de serviço, certo? Demanda complementar de serviço são aquelas que são de fatores imprevisíveis, gente, certo? Ou seja, tem a natureza intermitente, periódica ou sazonal. Se houver uma previsibilidade, aí é outra regra, não necessariamente ou obrigatoriamente, ou se eu quiser, né, na minha avaliação como empregador, né, eu teria que contratar uma empresa de trabalho temporário, certo? Então, aqui, ó, tem outros exemplos de substituição transitória de empregado permanente de tomadora. Então, tem
caso afastamento por férias, auxílio-doença, licença-maternidade, todas essas são exemplos de quê? Da possibilidade que você pode contratar uma empresa de trabalho temporário para disponibilizar um trabalhador para você enquanto durar aquelas férias, auxílio-doença do trabalhador ou licença-maternidade da trabalhadora, certo? Então, se fugir dessas duas regras, o trabalho temporário, para demanda complementar de serviço ou substituição transitória de empregado permanente, a gente não poderá estar diante de uma relação de trabalho temporário. A gente não está revestido de validade jurídica, certo, gente? Então, isso é a regra, certo? Beleza, professor. Deixa eu ver qual que é o trecho aqui. Então, o vínculo trabalhista, mais uma vez, a gente falou que tem uma relação civil e uma relação trabalhista. O vínculo trabalhista está entre a empresa de trabalho temporário e o trabalhador, o prestador de serviço, certo, gente? Então, existe uma relação de emprego. Então, esse trabalhador vai ter, né, o empregado vai ter todos os direitos trabalhistas. Férias, 13º, hora extra, proteção contra dispensa sem justa causa, FGTS, todos esses direitos. No entanto, ele está vinculado à empresa de prestação de serviço temporário, certo? Lembrando que a atividade é prestada para terceiros, assim como numa relação de terceirização. No entanto, só naquelas duas hipóteses serão permitidos contrato a prazo determinado, certo? Ah, legal, professor. Você tinha dito a questão do prazo. Qual que é o prazo máximo fixado aí para o exercício da atividade de trabalho temporário? O prazo máximo hoje, gente, o limite temporal de duração para a relação de trabalho temporal é o máximo de 180 dias. Ah, é 6 meses? É melhor colocar 180 dias, porque tem mês que tem, né, tem 31 dias e aí pode ultrapassar. Então, o prazo máximo é de 180 dias para o trabalho temporário, né? Isso em relação ao mesmo trabalhador, tá, gente? E ao mesmo, nessa duração é verificado o contrato temporário celebrado entre a empresa de trabalho temporário e a tomadora de serviço em relação ao mesmo trabalhador. Então, o mesmo trabalhador, ele não pode trabalhar mais 6 meses para aquele tomador. Então, a empresa de trabalho temporário fala, Rodolfo, você vai trabalhar lá na empresa A. Beleza, eu vou lá. Não pode ultrapassar 6 meses ao mesmo empregador. Ele pode, depois de mandar, depois de 6 meses, 6 meses não, 180 dias, gente. Depois de 180 dias para uma empresa B, pode. Aí não pode ultrapassar nessa empresa B os mesmos 180 dias, certo? E outra, existe também um prazo, um lapso de intervalo. Você pode colocar o trabalhador... eu prestei como... a empresa de trabalho temporário colocou o trabalhador para trabalhar na empresa A. Deixa eu ver aqui. Pode, Larissa. Não há nenhuma vedação. Na verdade, não tem nenhuma proibição que... a pergunta da Larissa, né? Para quem não viu no chat. Se passado esse período de 180 dias, a empresa pode querer contratar um empregado temporário? Pode. A qualquer momento, na verdade. Não precisa ser só após os 180 dias. Se no meio do caminho a empresa fala, nossa, gostei muito do trabalho aqui do indivíduo, quero contratar ele de maneira permanente. Pode? Pode. Ele vai conversar com a empresa de trabalho temporário e falar, eu vou contratar aqui o funcionário. Pode. Pode, não há nenhuma vedação quanto a essa contratação. Na verdade, né, e outra, se houver possibilidade aí de continuar prestando serviço para as duas, é possível também. Não existe a exclusividade no contrato de emprego, mas é possível sim. Ou então terminou o prazo temporário, os 180 dias, no final eu falar, gostei do serviço dele, vou contratar? Pode contratar, certo? Não há nenhum empecilho, certo? Nenhum empecilho. Aí eu estava falando o seguinte, gente, está falando o quê? Depois que você prestar serviço a um determinado tomador, eu prestei serviço lá como trabalho temporário ao A. Eu posso mais para frente voltar a trabalhar para o A como trabalhador temporário? Pode, mas aí tem que ter um intervalo de 90 dias.
Então, eu vou trabalhar 90 dias em outra empresa, depois, se houver necessidade, eu volto para trabalhar naquela tomadora, certo? Outro ponto, por ser um contrato especial, é um contrato excepcional, o contrato realizado entre empresa de trabalho temporário e cada um dos trabalhadores, ela tem que ser obrigatoriamente escrito, né? Com a indicação dos direitos que são garantidos aos trabalhadores, certo? Então, o contrato celebrado pela empresa de trabalho temporário e a tomadora também será por escrito, certo? Ficando esse contrato disponível aí para fiscalização dos fiscais de trabalho, dos auditores fiscais dos trabalhos, certo? E no contrato escrito tem que sempre estar previsto o quê? Quem que é a empresa tomadora, quem são os funcionários que vão prestar o serviço, o motivo pelo qual há necessidade de trabalho temporário. A gente mencionou que existem apenas dois: substituição permanente de trabalhadores permanentes e acréscimo excepcional, né? Acréscimo cadê? E demanda complementar de serviço, ou seja, acréscimo imprevisível de serviço, necessitando aí de um número maior de trabalhadores, certo? Assim, gente, a gente termina a questão do trabalho temporário. Vou mencionar um pouquinho aqui, né, de exemplos, né, dos direitos que são garantidos aos trabalhos temporários, e aí a gente encerra a aula, porque já estamos no nosso limite aqui. Então, ó, trabalho temporário tem jornada de 8 horas, férias proporcional, repouso remunerado, adicional noturno, seguro, acidente de trabalho, proteção previdenciária, é garantido fundo de garantia, vale transporte, seguro-desemprego. Então, o trabalhador temporário, ele tem um vínculo de emprego com a empresa de trabalho temporário. Então, ela tem direito a esse benefício. E caso essa empresa não pague, ela pode socorrer em face da responsabilidade subsidiária da tomadora. Então, vamos lá. Relação triangular de novo aqui. Tá a tomadora no ápice, aqui está a prestadora de serviço, né? a prestadora de trabalho temporário, e aqui está o empregado. O empregado de trabalho, o trabalhador temporário, tem um vínculo de emprego com a empresa de trabalho temporário, mas presta serviço lá à tomadora, certo? Se por um acaso a empresa de trabalho temporário estiver faltando no pagamento desses direitos que a gente acabou de mencionar, a empresa tomadora, a empresa que contratou a empresa de trabalho temporário, é responsável subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas pelo período que usufruiu da mão de obra daquele trabalhador, certo? Ah, entendi. Então, digamos aí, eu trabalho 2 anos como trabalhador temporário para a empresa de trabalho temporário, mas trabalhei 3 meses para a tomadora A. Na hora de entrar com uma ação judicial, se por um acaso a empresa de trabalho temporário não tiver patrimônio, eu vou poder cobrar a empresa tomadora A, que eu mencionei como A, só que eu só vou poder cobrar da A o período que eu trabalhei para ela. Se eu trabalhei 3 meses, eu cobro 3 meses de direitos trabalhistas. Se eu trabalhei para outras empresas, eu vou ter que me socorrer de outras empresas em caso da empresa tomadora não ter patrimônio para honrar com os créditos dos trabalhadores, certo? E assim a gente termina. Marquem aí, a gente vai retomar a aula que vem a partir do trabalho voluntário, certo? Tranquilo, gente? Fechou? Deem uma lidinha, né? Aí procurem um material, vou ver se eu disponibilizo esse material. Se ficar alguma dúvida, vocês me perguntam a partir da aula que vem. Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Alguma indagação? Obrigado mais uma vez aí pela atenção de vocês. A voz do professor está meio ruim hoje. Não sei se eu estou meio que gripando, dor de cabeça, a voz está meio ruim. Mas estamos aí. Ah, eu fiquei devendo o que para você, Rodrigo? Falei a aula passada.